Mensagem do livro Médiuns, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. O cuidado no transe. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Necessariamente devemos ter muito cuidado ao entrarmos em transe mediúnico. Eis porque o médium deve estudar todos os segredos que movem os dons, pois é nesse saber que se capacita a conhecer de antemão qual a entidade que se aproxima, bem como a preparar a mente de modo a assegurar uma boa mensagem. É muito válida esta máxima. Os semelhantes atraem os semelhantes. Geralmente, os tipos de espíritos que se aproximam do médium têm modos semelhantes ao dele. Também, fora da mediunidade, essa é uma lei imutável. Todavia, há casos em que a própria lei cede à sua rigidez para que se cumpra a misericórdia na afeição mais pura do amor. Espíritos de alta hierarquia se comunicam através de médiuns de mais baixa escala, de modo a prestar serviços pelas linhas da caridade. Aparecem pelo bem que deve fazer aos semelhantes, contrariando, portanto, a lei de frequências semelhantes. Agigantam-se na benevolência para servir, porém, isso não é frequente. Acontece, igualmente, de espíritos de mais baixo nível moral se servirem de instrumentos de muita elevação moral que são deixados pelos seus guias espirituais quando isso lhes servir de instrução, aparando arestas que, com o tempo, poderão perturbar o ministério mediúnico. Entre os homens há alvoroço quando isso acontece. O ser humano que coloca os seus dons a serviço do amor é sempre assistido com mais apreço pelos benfeitores invisíveis, que usam os canais sutis da sua consciência, pois ninguém no mundo terrestre se encontra livre do joio. Somos bilhões de seres, de karmas individuais diferentes, mas com os mesmos problemas coletivos. Somos divididos em personalidades para que a glória se manifeste em cada um de nós, em particular. Não obstante, o trabalho que temos de realizar para a conquista desses valores mortais oferece-nos a mesma mensagem e tem o mesmo destino: despertar-nos para o amor. Jesus nos concita a vigiar porque o sensitivo, orientado pelo Evangelho, está se preparando para suportar o diabolismo que a ignorância apadrinha. E o mais certo é que, no fim da sua missão no mundo físico, seja pregado a um lenho que não se compara com a cruz do Mestre, mas que se lhe assemelha nas suas múltiplas variações. Antes de exercer o mandato mediúnico em uma sessão, enverede-se ele nos caminhos da prece, mas aquela em que a humildade se faz presente em todas as suas nuances. Coloque-se como reverência diante do Cristo, suplicando forças e procurando ser útil à humanidade pelos sentimentos. Tome o vinho da esperança e irradie a alegria. Viva no Mestre nesses momentos de oração, pelo menos que o Mestre lhe ficará visível.
A fraqueza da carne, referida no tópico evangélico, evidencia-se quando as sensibilidades psicofísicas são dominadas pelas sensações de prazer, e o espírito, sendo o comandante da organização biológica, deve escolher, com senso cristão, o que lhe serve e lhe convém na pauta da sua dignidade espiritual. Essa é a luta travada pelo sensitivo diante da vida. Tudo é certo, mas nem tudo serve para a sua conduta. A carne é fraca quando o espírito participa das emoções irradiadas pelos impulsos naturais da organização somática, com o critério que o Evangelho oferece a disciplina e se faz, e a mente se educa no turbilhão de contradições. O espírito maduro em Cristo está pronto para toda a ordem de reformas propostas pela consciência de Jesus e em Jesus. O resguardo no exercício mediúnico é trabalho individual e interessante para o médium e para a doutrina. Vigilância não é dúvida, é a própria fé enraizando-se no amor. Uma mente tisnada por várias preocupações fecha, por natureza, todos os canais que os espíritos superiores possam usar para o bem de todos. E para conhecermos as comunicações superiores, basta um pouco de análise, aprofundarmos-nos nos seus sentidos, que a nossa consciência fará o resto. Como o mais bem programado computador, a esclarecer a verdadeira origem do enunciado. Como amostra, leamos esta fala. Acoimar os outros não é próprio do médium em transe, quando por ele falam entidades de elevada posição espiritual. O cuidado do médium, quando em transe, é imprescindível. Além da vigilância, não poderá faltar a instrução aliada à caridade. O médium, em estado de decadência, estimula os outros a lhe perguntarem coisas para mostrar o que acha que já sabe. Aí cai na ordem dos pseudo-sábios, envolvendo-se nas ondas de fantasias desnecessárias. Torna-se modelo daqueles mesmos tipos que o Evangelho desaprova quando diz em Mateus, no capítulo 15, versículo 14, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E para que não digam que não foram advertidos, novamente leiamos com o apóstolo Marcos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.